A aula de hoje é sobre a dimensão de um espaço vetorial. O número de elementos de uma base de um espaço vetorial V de dimensão finita é chamado de dimensão de V e é escrito como dim_V. Exemplo, eu tenho o espaço nulo. No espaço nulo, a dimensão dele é zero. A dimensão de um espaço de matrizes do tipo M por N é dado pelo produto do número de linhas pelo número de colunas, M vezes N. Então, uma matriz do tipo 3 por 2, ela vai ter uma dimensão 3 vezes 2, 6. Vamos ver o seguinte teorema. As bases de um mesmo espaço vetorial têm sempre o mesmo número de elementos. Isto é, um espaço vetorial tem uma só dimensão. Então, vou supor, você tem um R2. Se eu apresentar mais do que dois vetores na formação de uma base do R2, é porque um desses vetores deverá ser descartado, tá? Porque o R2 ele é formado com dois vetores apenas. Então, a base terá que ter dois elementos. A dimensão dele é igual a 2. Tá? Vamos provar isso daí. Vamos supor que eu tenha V1 a Vn, um conjunto V1 a Vn, e W1 a Wm, diferente, tá? Quantidade de elementos, mas isso aqui são duas bases do espaço vetorial V. Aí, como V1 a Vn é uma base, eu tenho que ele gera o espaço vetorial V, e eu tenho que, como W1 a Wm também faz parte de uma base, esses vetores são linearmente independentes. Nós vimos na aula passada que qualquer conjunto Li de um espaço vetorial V, ele tem que ter no máximo n vetores se a dimensão dele for igual a n, tá certo? É o que esse caso aqui, ó, dimensão n, se eu tenho esses vetores Li, necessariamente eu tenho que m é menor ou igual a n. Agora veja, do mesmo modo, que como W1 a Wm é uma base de V, ele vai gerar o espaço vetorial V. E aí, nesse caso, V1 até Vn, que são vetores linearmente independentes, isso mostra então que n é um número menor ou igual a m. Ora, mas se m é menor ou igual a n e n é menor ou igual a m, a única coisa possível é que n seja igual a m. E aí a gente tem a unicidade na quantidade de elementos de uma base. A dimensão desse espaço, então, será dado por n, ou m, já que são iguais. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o R2 como base, dois vetores linearmente independentes, tá? Assim como o R3 só terá três vetores Li na formação de sua base, ok? É aquilo que eu falei. Então, se eu tiver, por exemplo, no R3 mais do que três vetores, aí eu vou ter uma quantidade maior do que é necessária para a formação dessa base. Eu posso descartar os que forem além dos três vetores. Vamos ver um teoremazinho interessante. Ele diz o seguinte, ó: qualquer conjunto de vetores Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base de V. Então, eu tenho um espaço vetorial V, e esse espaço vetorial eu tomo alguns vetores que são linearmente independentes. Nesse caso, então o que ele quer dizer é que eu posso completar com outros vetores até que eu forme uma base de V, se é que os primeiros vetores que eu tomei já não formam essa base. Se caso ele seja menor, por exemplo, se eu tenho uma dimensão 5 e eu pego 3 vetores, eu vou ter que tomar mais dois vetores que sejam linearmente independentes daqueles três primeiros, e para formar uma base desse espaço vetorial V, tá? Vamos provar isso agora. Pronto. Imagine que eu tenha que a dimensão do meu espaço vetorial V seja igual a n. E eu tenho os vetores V1 até um VR, que são vetores Li. São vetores linearmente independentes. Note que eu vou ter que R tem que ser menor ou igual a n, né? Muito bem. Aí o que eu tenho? Se a dimensão de V for igual a R, ou seja, se os vetores, vou colocar aqui, ó, se os vetores V1 a VR gerarem meu espaço vetorial V, então eu posso dizer que o conjunto de V1 a VR forma uma base. E aí não tem mais nada a fazer, né? Forma uma base e não tem mais nada a fazer. Ok. O problema é que se esse conjunto de vetores não formarem uma base de V, então eu tenho aqui
ver se existe. Se eles não formarem uma base de V, vai existir sim, né? Um VR mais um outro vetor, que ainda pertence a esse espaço vetorial V, tal que esse VR mais um não pertença à combinação linear de V1 a VR, certo? Isto é, VR mais 1 não é combinação linear desses vetores. Como é que a gente prova isso? Lógico, se você vai escrever, vai mostrar que esse vetor com esses, ele não é LD, você faz uma combinação linear igual a todos, de todos esses vetores, igualar eles a zero, e aí você vai escrever isso daqui, isolar esse vetor, então. Isola, deixa esse aqui todos do outro lado, tá? E aí você, nesse caso, mostraria que ele é uma combinação linear desses. Mas o que contraria essa minha afirmação de que VR mais 1 não pertence ao conjunto que é gerado de V1 a VR, tá? Pronto. Então, o que é que acontece em seguida? Eu vou ter que V1 até VR e VR mais 1 LI. Tá bom? Beleza. Aí vem, se caso eu tiver que V1 agora até VR mais 1 gerar o espaço vetorial V, eu teria encontrado, então, uma base de V, né? Então, V1 até VR mais 1 é a base procurada. Bom, se não for suficiente para formar uma base, então é porque eu vou ter o quê? Vou ter um outro vetor, vou chamar agora de um VR mais 2, que não pertence a esses vetores, nem a combinação de nenhum desses vetores, de V1 até VR mais 1. E aí, então, certo? Eu vou ter que o conjunto V1 até VR mais 2 também é LI. Por que ele é LI, hein? Sim, porque se ele não pertence, né? Desculpa que está errado, que se ele não pertence a esse conjunto gerador, é porque ele é LI com todos esses vetores aqui, tá? Aliás, de V1 até VR mais 1. Então, eu posso dizer que de V1 a VR mais 2 é um conjunto linearmente independente. E aí, se isso daqui formar uma base, certo? Ou seja, aí eu vou escrever isso daqui, ó. Se V1 até VR mais 2 formar uma base, ou seja, se ele for gerar todo o V, a prova está concluída. Se ele não gerar todo o V, aí eu vou repetir o processo, vou repetir esse processo, encontrando outros vetores linearmente independentes, e o máximo de vetores, como já vimos em teorema anterior, vai ser igual a n, certo? Já que a dimensão desse espaço é n, eu vou ter no máximo n vetores. Então eu vou ter uma quantidade de passos finitos. Ó. Se a dimensão de V é igual a n, isso já foi dito antes, né? Tá aqui, ó, a dimensão do espaço V é n. Então, se a dimensão desse espaço é um número finito, então teremos um número finito de passos até encontrar uma base de V. Eu vou encontrando vetores linearmente independentes aos que já estão e vou acrescentando e vou vendo se ele é uma base, se ele forma uma dimensão. E aí eu vou contando a quantidade de elementos, que deverá ser n. Se for menor, eu vou completando até que eu tenha n vetores linearmente independentes até completar uma base de V. Tá certo? Eu acho que deu para entender bem. Então agora vamos ver um corolário. O corolário ele diz o seguinte, ó. Se a dimensão de V for igual a n, qualquer conjunto com n vetores que sejam linearmente independentes formará uma base de V. Tá? É só
um pequeno corolário que vai facilitar as coisas para nós. Como se eu digo assim, se eu tenho um espaço vetorial que tem a dimensão igual a 3, basta que eu encontre 3 vetores ali e eu formarei com certeza uma base desse espaço vetorial, certo? Aí pelo teorema anterior, se eu não formasse uma base, vou escrever aqui, ó. Se não formasse uma base, a gente poderíamos completar, né? Poderíamos completar o conjunto, certo? Até formá-la. E dessa forma nós teríamos uma base com mais do que n vetores, certo? Então, ó, se eu tenho n vetores linearmente independentes e caso eles não formassem uma base, pelo teorema anterior eu ia continuar colocando vetores ali até formar essa base. Mas aí o que acontece? Teríamos uma base. Qual o problema dessa afirmação? Com mais de n vetores. O que é absurdo, né? A gente sabe, então, que se um espaço vetorial tem dimensão n, essa base é formada por n vetores independentes. Então não dá para eu acrescentar vetores Li e aí formar uma base. Desse modo, eu tenho certeza de que qualquer conjunto de n vetores que sejam linearmente independentes vai formar uma base. É bem simples essa prova. Tá certo? Vamos agora falar sobre as coordenadas de um vetor V. Vê a definição. Ó. Seja alfa, o conjunto de vetores de V1 a Vn, que é uma base do espaço vetorial V, e Vzinho é um vetor desse espaço vetorial, onde ele é a combinação linear AV1 mais reticências mais ANVN. Nós vamos chamar esses números A1 reticências AN de coordenadas de V em relação à base alfa. E aí a gente vai escrever assim, ó, entre colchetes, o meu vetor V, na basezinha aqui alfa vai ser aqui embaixo, né, subscrito, e um vetor e uma matriz coluna serão as coordenadas desse vetor V na base alfa, certo? Pronto, vamos ver agora os seguintes exemplos. Eu tenho que o meu espaço vetorial V é o R2 e eu tenho a seguinte base formada, chama de alfa, formada pelos vetores 1, 0 e 0, 1. Note que o vetor 4, 3 eu posso escrever como combinação linear. 4 vezes 1, 0 mais 3 vezes 0, 1. Portanto, as coordenadas desse vetor 4, 3 na base alfa, essa base é a base canônica, né? As coordenadas serão formadas pela matriz coluna com os números 4, 3, que são as coordenadas encontradas aqui, ó, nessa combinação linear. Se eu tenho uma outra base, agora eu estou invertendo os vetores da minha base, aqui era 1, 0, 0, 1, agora eu tenho 0, 1, 1, 0. Então o vetor 4, 3 ele vai ser formado pela seguinte combinação, 3 vezes o 0, 1 mais 4 vezes 1, 0. E agora, as minhas coordenadas do vetor 4, 3, na base aqui eu tinha base alfa, agora eu tenho uma base alfa linha, né? Será, né, a matriz coluna com as coordenadas 3 e 4. E veja que são diferentes. Então, o que diz isso daí? Que a ordem dos vetores de uma base alteram a ordem das coordenadas. Portanto, vai alterar a matriz das coordenadas. Desse modo, uma base ela vai ser considerada como um conjunto ordenado de vetores. Na próxima aula, nós vamos falar sobre mudança de base. Tá? Eu aguardo vocês lá. Um abraço.